Bom dia, Bia, José Antônio, Luiz. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Enzo. Bom dia. Bom dia, Du. Bom dia, Johnny. Vamos lá, então, né? Hoje nós vamos finalizar a colonização francesa e depois que nós terminarmos sobre a colonização francesa, eu vou, junto com vocês, montar um quiz, uma brincadeira, um jogo. O que vocês acham da gente fazer um jogo aqui? Montar 2 grupos e a gente fazer uma competição. O que vocês acham? Mas o quiz é sobre assunto da matéria? Nós vamos fazer um quiz sobre as colonizações. Então, para descobrir qual é o assunto, nós vamos elaborar perguntas, tá? Se vocês quiserem, no decorrer da explicação, já vendo coisas que é importante e já selecionando, depois eu vou separar vocês em 2 grupos. Aí vocês vão montar 10 questões. E essas 10 questões é para o grupo, concorrente, tentar descobrir qual é a colonização. E é tudo com tempo. Então, vai ter, por exemplo, quando a gente começar o quiz, vai ser cronometrado, tipo passo a repassa, sabe? Então, você tem um tempo para responder. Aí os grupos vão escolher um representante que vai responder a essas perguntas, certo? Ô, Rafaela, vai ser quantos grupos? 2? 2. Tá? A gente vai Ah, dividir tá. aí metade, metade. Aí a gente faz um grupo, aí vocês escolhem o nome, um grupo de um lado, um grupo do outro. E aí, então, a gente faz primeiro a elaboração das perguntas juntos, né? Vocês vão fazer juntos. E depois a gente faz a competição. O que vocês acham? É bom, tia, pode ser. Ok, então. Então, vamos lá, dar uma retomada na aula de ontem, que foi sobre a colonização inglesa, e aí a gente já vai entrar na colonização francesa, tá? Os franceses foram muito importantes e muito significativos para todo esse desenvolvimento do processo de colonização. Inclusive, eles interviram também na nossa história, tá? A nossa história aqui do Brasil, eles também tiveram 2 tentativas de colonização com a gente, tá? Então, assim, eu vou contar aqui no desenvolver da aula, tá? Então, aí na aula de hoje, tá? Vocês coloquem, deixa eu pegar meu lápis aqui. Vocês coloquem a data de hoje aí na página de vocês, pra gente registrar, na 134, tá? Hoje é dia 24/9 de 2020, tá? Então, aqui é nessa página aqui, ó. Nós paramos ontem, na anterior a essa, tá? Então, é nessa daqui que a gente vai começar hoje. Eu só vou fazer a recapitulação aí do assunto de ontem para a gente prosseguir, então, a aula aqui hoje. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai, então, fazer a retomada.
Pessoal, a internet de vocês hoje de manhã também tava difícil para entrar, para conectar, ou tá normal? Ô tia, a minha por enquanto é normal por causa que não deu muito tempo pra ela fazer cagada ainda, mas até agora tá normal. É que eu vi que algumas pessoas da sala caíram aqui, né? Caiu é um modo a gente falar, né? Que saiu, porque acredito eu que seja a conexão, né? Da internet. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma retomada. Ontem nós falamos então sobre a colonização inglesa, né? Então, o que essas 3 colonizações aqui é tão importante e significativa para a nossa história, tá? Lembrando que nós estamos falando do processo de colonização das Américas. Inclusive, vem assim essa proposta na apostila de vocês: colonização das Américas. Então, nós começamos aí pela espanhola, pela inglesa, pela francesa, tá? Vai ter outros colonizadores que vão vir, por exemplo, como a Holanda, tá? Sim, mas aqui nós estamos estudando a formação desse processo inicial de colonização, certo? Então elas acabam sendo muito significativas e sendo aí as precursoras, né, as primeiras a terem contato com a civilização aqui na América. Lembrando que nós não podemos dizer que elas descobriram, porque elas não descobriram nada, elas só colonizaram, exploraram, dominaram, certo? De uma forma geral, conquistaram aí as civilizações que aqui estavam. Tudo bem, pessoal? Dá para vocês entenderem aí a minha colocação? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá, retomando. Qualquer coisa, façam perguntas, tá? Então, voltando lá na colonização da Inglaterra. Então, nós temos aí. Bom, aproveitando a fixação espanhola na região latina, a Inglaterra resolveu invadir a América do Norte, enviando uma expedição colonizadora a cargo de Walter Raleigh, que trouxe os primeiros colonos ingleses. Então, ontem, lá naquele videozinho que eu compartilhei com vocês, né? Aquele videozinho, apareceu, né, as embarcações da Inglaterra chegando aqui, né, na América, mas a gente não pode esquecer que estava acontecendo outras coisas aí que antecederam a Inglaterra vir para cá e se fixar aqui. Quem lembra por que a Inglaterra tomou coragem para vir para cá, para a América? Quem lembra quais foram os motivos? Quais foram os motivos, classe? Que deram coragem na Rainha Elizabeth falar assim: vai, pode ir agora lá para a América. Conquista, domina, toma a terra para nós. Quais foram os interesses da Elizabeth? Hein, galerinha? Ô tia, não foi por causa de comércio, não? Sim, José Antônio, muito bem, por causa do comércio. E quais eram os principais produtos que a Inglaterra via aqui na América, que ela saqueava, que ela queria tanto para ela? Quem lembra? Não era de agricultura, tia, também? Também, mas lá quando eu contei para vocês que a Elizabeth I mandava saquear as embarcações, os galeões no meio do Oceano Atlântico, eles queriam saquear o que a Espanha estava trazendo da América para a Europa. Ouro? Isso, José Antônio, muito bem. Ouro, né? Ouro e prata, porque os espanhóis tiveram primeiro contato aí com os índios e essa dominação, então, trouxe então uma série de benefícios, né? Dos quais esse contato inicial com o índio proporcionou eles descobrirem que tinha pedras preciosas, que tinha minérios aqui que eram muito valiosos,
os índios não davam o mesmo valor, né, que os europeus, por exemplo. Então, aí foi a primeira, vamos dizer assim, vontade da Inglaterra vir para cá, porque, tipo, vamos parar de roubar eles, só saquear eles no meio do oceano, porque nós também estamos perdendo pessoal, né, povo, vamos dizer assim, os piratas lá no, que a gente fala, né, os piratas do Caribe, que essa história emblemática, ela faz sentido justamente por isso, porque houve a dominação da Inglaterra sobre as embarcações espanholas. E aí, então, a Inglaterra pegou e pensou, a Elizabeth disse, em vez de a gente ficar disputando essa batalha aí no meio do oceano, vamos logo para essa terra, vamos logo colonizar, vamos logo fixar o nosso povo lá, vamos mandar gente para lá, vamos explorar e vamos fazer o quê? Vamos, ao invés de ficar pegando no meio do caminho, vamos pegar logo direto na fonte, né? E ela vem um pouco acima, né, da onde a Espanha colonizou e vai começar a dominar. Claro que nos Estados Unidos não vai ter ouro e não vai ter prata, como tinha na América Central, né? E depois, quando tinha aqui no Brasil, que foi descoberto também só anos muito depois, tá? No período da mineração. Então, a gente vê que a Elizabeth, a Inglaterra, toma coragem de vir para cá, justamente por causa dos minérios, do ouro e da prata, tá? Ela começa a saquear lá no meio do oceano e depois ela vem para cá e se fixa. Só que o território onde se formou as 13 colônias, onde se formam as 13 colônias, não tem tanto ouro e tanta prata, tá? E aí eles começam a dominar e praticar o que o José Antônio acabou de falar, que foi a agricultura, tá? Então, foi uma outra alternativa que os ingleses tiveram para poder produzir, porque eles não tiveram a mesma, vamos dizer assim, sorte inicial que os espanhóis de encontrar ouro e prata, tá? E aí depois os portugueses, né, depois de muitos anos, também conquistar aí o Brasil e aí descobrir que também tinha mineração, aí tinha ouro, tá? Mas a Espanha foi a grande sortuda. E aí por isso que a Inglaterra saqueava todas essas embarcações que cruzavam aí o oceano com ouro e prata. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tudo bem? Tá dando para entender? Sim. Os motivos aí que motivaram, né, a Elizabeth I a vir para cá, a querer dominar essa terra e etc e tal. E aí a gente vai para o próximo passo aí. Bom, aproveitando essa fixação, então, a Inglaterra vai querer fazer aquilo que o José Antônio acabou de dizer, plantar, cultivar. E para isso deveria o quê? Separar, dividir essa terra. A América surgia como uma alternativa para os perseguidos que estavam passando por vários problemas lá, como eu contei ontem para vocês, que eram os puritanos, né, que sofriam aí vamos dizer assim, as perseguições religiosas aí, porque eles não eram católicos, eles eram protestantes, formou a igreja anglicana, e aí então muitos deles também vieram para cá. E a América era conhecida como a terra das oportunidades, né? Entre aí o século XVI e XVII, os ingleses fundaram aí as 13 colônias que nós vimos ontem para melhorar o território norte-americano. A Inglaterra dividiu em centro-norte de povoamento e sul de exploração, que foi o que eu contei ontem para vocês, né? Das 13 colônias, aonde lá no norte ficou povoamento, ficou mais os brancos, mais os colonos, né? Descendentes aí dos ingleses se fixaram e vamos dizer assim, povoar a região. Já nas colônias do sul, ficou então alguns poucos colonos que exploravam aí a mão de obra de vários negros que vieram trabalhar aqui de forma escrava, tá? Na nossa na colônia. Então, eles começaram a plantar latifúndio, muitos produtos aí eram comercializados, eram consumidos nos Estados Unidos e também era vendido para outros, tá? Outros lugares também, os Estados Unidos aproveitava dos produtos deles e transformava na colônia, como no caso das Antilhas, né? Que as Antilhas produziam aí açúcar e aí então os Estados Unidos transformava em rum e vendia aí para a África e para a Europa. Então, as 13 colônias, como nós vimos ontem, né,
Lembrando que essas daqui ficaram mais para as plantações e aqui ficou mais então para os latifúndios de subsistência e para produzir internamente, tá? Voltando aqui, percebam que tanto os Estados Unidos, né, e o Canadá, quanto o Brasil, quanto vários países, né, que foram conquistados pela América Espanhola, todos eles começaram pelo litoral e as grandes capitais fixaram-se no litoral, né, se vocês perceberem aí. Ficaram conhecidas como Nova Inglaterra, então aí as colônias, né, que começou os Estados Unidos, como eu falei ontem para vocês, Massachusetts, Rhode Island, Nova Hampton, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware. Aí a gente vê que essas colônias inglesas apresentavam aí uma possibilidade muito grande na agricultura, e foi aí que eles começaram a ter a base familiar, dedicando-se aí a comércio, a pesca, né? Então a gente vê que eles também se dedicaram à construção naval para poder fazer esse comércio triangular. Então tinha muitas embarcações que vinham, né, dos Estados Unidos para ali a América Central, né, as Antilhas, buscar então o quê? O açúcar para levar para lá, para eles transformarem em rum e aí depois comercializar, tá? Como eu falei para vocês ontem. Então, comércio triangular aqui, tá? Acontecia de todas as formas, tanto pela Europa, tanto pela América e África, tá? Então, aqui a gente viu ontem que eles comercializavam aqui produtos, né? O melaço de açúcar também era vendido lá. Aqui vinha tecidos, né? Aqui a gente via que eles produziam o rum e aí vendia não só nas Antilhas, mas na África e comprava aí escravos que traziam para cá, que traziam para as colônias de exploração, tá? E assim sucessivamente. Então, esse comércio triangular trouxe grande desenvolvimento para a colônia, enriquecendo aí muito mais a burguesia. Que essa burguesia dos Estados Unidos, depois que começou a se enriquecer muito, eu nem conto para vocês, que é o que vai acontecer depois, né? Vocês estão no 7º ano, no 8º ano nós vamos chegar lá nesse período. Então, todos esses anos, esse tempo de colonização vai trazer, então, muito enriquecimento para os burgueses. E anos depois, esses burgueses, tá, que vão ficar cada vez mais ricos, vão querer, se livrar do colonizador. Vai ser quando, então, os Estados Unidos vão se unir e vão, então, proclamar sua independência contra a Inglaterra. Então, até mesmo os próprios colonos ingleses que vão se enriquecer vão falar: opa, peraí, vamos parar de sustentar a coroa e vamos tornar um país único, independente. Vamos juntar as colônias. E é quando então os Estados Unidos vai se chamar Estados Unidos da América. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Tá dando aí para mim entender? Sim. Ótimo. Obrigada, viu? Então, continuando, nós vamos lá. Aí o comércio triangular vai proporcionar todo o enriquecimento dessa parte verde, ó. Tudo que tá aqui, ó, de verde, ó, tá? Vai começar a se enriquecer. E claro, né, que tinha que prestar contas para a Inglaterra, então ela também se enriquecia, tá? E aí depois esses colonos aí ingleses que vão se fixar aqui, né, nas colônias, né, que vai se formar os Estados Unidos da América, então eles também vão pensar assim, vamos parar de ficar tendo que vender para lá, vender para cá. Vamos vender, mas o lucro vai ser nosso, porque nós que estamos trabalhando. Nós não temos que sustentar a coroa. Isso aí a gente vai ver no primeiro capítulo, lá do 8º ano, tá? As colônias do Sul são formadas pela Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, do Sul e Geórgia. Lembrando que a maior parte desses estados aqui, né, vamos dizer assim, era sobre a dominação dos
espanhóis, tá? Que eram descendentes lá daqueles mexicas que a gente viu lá no capítulo anterior, tá? Que foram dominados por espanhóis, que aqui depois os ingleses vieram e também dominaram esse território. Por isso que ontem eu contei para vocês a citação de alguns filmes, né? Que mostra esse contato aí, essa dominação do colonizador espanhol e inglês, submetendo aí o índio a ser escravo, dominando o negro que vai trabalhar nas colheitas, tá? E assim sucessivamente. Lembrando que aqui nessas colônias, tá, vai se produzir tabaco, algodão e milho, os principais produtos. Por quê? Quando a coroa inglesa chega aqui e se depara, né, na América, eles percebem que está faltando o ouro, que eles não conseguem achar. Inicialmente, eles não conseguem achar ouro, prata. Aí o que acaba acontecendo? Vamos criar outras alternativas, vamos usar então esse clima quente, favorável que temos nas colônias do sul e vamos plantar, e vamos revender, e vamos comercializar. E foi assim a alternativa que eles tiveram. Só depois, tá? Anos depois, que eles então vão fazer o quê? Vão descobrir algumas minas, tá? Depois de muito tempo, eles vão descobrir essas minas. E a maior parte dessas minas não estão logo nessas colônias no litoral. Elas estão mais adentro, mais ao centro dos Estados Unidos. Aí vai ser uma outra parte da história, tá? E aí é onde aparece que essas minas lá dentro, no interior, vão chamar a atenção de muitos colonos. E aí, então, eles vão aí extrair esse ouro e etc e tal. Tudo bem, pessoal? Tá dando para me entender? Sim. Ótimo, obrigada. Então, vamos prosseguir aí que nós já estamos chegando na francesa. E a exploração agrícola, então, vai ser nos moldes de plantation, aonde vai ter a monocultura, vão plantar roça só de tabaco, só de algodão, só de milho, tá? Não vão misturar essas plantações. E aí vão utilizar aí indígenas e escravos para trabalhar. Bom, esse sistema ficou conhecido muito pelas explorações de Portugal, Espanha e França também, tá? Os outros colonizadores aí também praticavam da mesma forma. Bom, aí chega a França. A França vai chegando aqui bem devagarzinho, tá? Bom, o Tratado de Tordesilhas, como nós vimos anteriormente, mostrava aí que havia uma divisão diplomática entre Portugal e Espanha. Bom, vamos voltar um pouquinho lá na história. Então, nós tínhamos aí o continente, e aí esse Tratado de Tordesilhas ficou delimitado terras que pertenciam a Portugal, né, pro lado direito, e pro lado esquerdo, terras que pertenciam à Espanha. Bom, eu já contei isso para vocês, então vou repetir aqui. Portugal não respeitou esse tratado, né? Por isso que o Brasil tem a configuração geográfica atual, né? Porque ele desrespeitou esse tratado. E ele desrespeitou não só uma vez, mas 2, 3 vezes, né? Com outros tratados aí também, de Madrid, de Badajoz, etc e tal, né? Então, sempre a Espanha acreditou que o tratado deveria ser respeitado. Ela sempre permaneceu respeitosa aí ao tratado, mas Portugal não fez, tá? Bom, aí quando veio a Inglaterra para cá, né, para América, tomou a iniciativa de fazer essa colonização, a França pegou e falou: opa, eu também posso, por que não? Né? Desde muito tempo, a França sempre quis destronar a Inglaterra, porque a Inglaterra sempre saqueava, tinha maior riqueza, né? Depois vocês vão ver que essa briga aqui vai continuar, tá, gente? O 8º ano inteiro nós vamos ver aí essa batalha entre Inglaterra e França. Mas aqui, inicialmente, a gente vai ver que a França vai vir bem devagarzinho também, vai falar, opa, peraí, lá embaixo tá tudo dominado por Portugal, mais acima tá tudo dominado pela Espanha. A Inglaterra chegou aqui, então eu vou chegar aqui, nesse último pedaço, né? Foi assim que a França pensou.
Então, ela não só pensou, mas como ela tomou a iniciativa e a coragem e, ó, veio para cá, se meteu por aqui também, tá? Então, a gente vai ver que, sabe aonde fica ali aquela divisa, né, entre Estados Unidos e Canadá? É então aonde a França meio que se fixa, certo? Por isso que o Canadá, ele tem dois idiomas, tá? Lá o Canadá, ele é bilíngue. Todos os canadenses falam francês e inglês, porque lá tem tanto a colonização inglesa quanto a colonização francesa. Vocês já sabiam disso? Hein, pessoal? Vocês sabiam? Não. Muitos intercâmbios no Brasil e no mundo, o Canadá é o lugar que é mais requisitado para fazer intercâmbio, principalmente de idioma. Quem faz aí inglês pode perguntar aí para os professores. Porque lá é bilíngue, então são duas línguas supernativas. Então muita gente quer fazer intercâmbio lá porque acaba falando dois idiomas, o inglês e o francês fluentemente, tá? Então o Canadá é um lugar muito requisitado para fazer intercâmbio justamente porque você aprende nativamente os dois idiomas, tanto francês quanto inglês, justamente por conta desse momento aqui da história que eu estou contando para vocês, que é o processo de colonização, tá? Então aí na página de vocês 134, nós temos aí o comecinho da apostila que fala aí, ó, assim como a Inglaterra, a França também não reconhecia a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, por causa do danado do Tratado de Tordesilhas. Ah, esse acordo é entre eles, não é entre o resto do mundo, tá? Então, a Inglaterra e a França achavam que esse tratado era só entre Portugal e Espanha, não tinha nada a ver com o resto. Por isso que eles vêm, por isso que eles tomam coragem e vêm para cá. Então, só quem reconhecia isso era a própria Espanha também, né? Porque até mesmo Portugal não respeitou o tratado. Então, percebendo esse desinteresse dos portugueses pelas terras brasileiras, os franceses vinham com frequência até mesmo o nosso litoral, tá? Para contrabandear gente. Pau-Brasil! Lembra que eu falei para vocês que os franceses vêm para cá e tem duas tentativas de colonização dos franceses aqui no Brasil? Por quê? Portugal estava muito preocupado, né? Lá com outras administrações, tinha muitos capitães donatários, tinha muitos governadores gerais, tinha muita briga política e eles estavam meio que focados nisso. E os franceses falaram, opa, peraí, vamos lá ver o que está acontecendo, vamos ver se nós conseguimos uma brecha para poder entrar dentro lá do Brasil e vamos contrabandear. E eles tinham uns contatos aqui, uns contatos ali, umas pessoas corruptas aqui, né, que estavam levando o pau-brasil para lá. E aí, então, eles acabaram chegando aqui de mansinho. Em dois lugares eles se fixaram, no Maranhão e no Rio de Janeiro, tá? Então, eles tentaram até fundar suas colônias aqui. E eles ainda tiveram o atrevimento de fundar, tá? Então, no Maranhão e no Rio de Janeiro, eles fundaram a França Equinocial e a França Antártica. Olha só, eles tiveram um atrevimento e, sim, vieram para cá e também tentaram, dentro do nosso próprio país, fundar uma colônia. Você já pensou? Vocês já imaginaram? Se eles tivessem permanecido, nós também iríamos falar português e francês? Vocês acham que seria diferente sermos colonizados também por franceses? O que vocês acham? Tia, eu só sei que eu não me imagino falando pelo menos francês. Não, merci, oui, bonjour. Nada, tia. Porque é tudo diferente, é muito diferente. Inglês Sim, ainda vai, mas francês, tia. mas Ô, você tia, vê... Pode falar, Rafa. eu me vejo falando inglês, só que com pessoas também que acabou de aprender, porque se eu for falar com uma pessoa que é fluente em inglês, eu não consigo falar por causa que eles falam muito rápido, porque eu faço física e eles colocam um áudio. Aí nesses áudios eu acho que eles tentam representar o jeito que eles falam.
Tia, tem hora que eu não consigo nem entender o que eles falam. Tipo, eles colocam muito raio, eles falam muito rápido nos áudios. Aí eu Sim, fico até parece perdida. nordestino, né, Rafa, falando, né? Aí eu vejo como é difícil nós começar a falar rápido para uma pessoa que acabou de chegar aqui no Brasil, que é de outro país. Ô, Sim. tia, o meu irmão já falou sobre isso comigo. É a mesma coisa que a gente chega lá e fala assim, você sabe onde que fica alguma coisa? A pessoa vai ficar assim, mas isso não é português que eu aprendi. Porque a gente fala rápido. Até mesmo português de Portugal, quando a gente assiste, eu assisto vários vídeos, né? Principalmente eu gosto de assistir um jornal que tem lá em Portugal, que eu acho muito bacana. Eles são bem críticos, sabe, sobre políticas do mundo, de modo geral. E aí eu gosto às vezes de ver o jornal deles, eles falam bem rapidinho, assim, fora, pois, então nós tivemos, assim, no Brasil, então, um fluxo muito grande de mercado consumidor. É bem da hora de ver, é engraçado. Mas dá pra entender, dá pra entender. Oi, Laura. Ô, Tina, eu ia falar. Então, eu tô começando a ter aula de inglês online, né? Aí, a minha professora, ela fala tudo em inglês, tia, pra mim. E eu entendo, tipo, não completamente tudo, mas eu entendo o que ela tá querendo dizer, entendeu? Aí, mas tipo assim, falando nesse negócio de falar rápido, os gringos lá falam rápido mesmo. Mas, tipo, se você prestar bem atenção no que eles falam, você entende até. Mas, tipo, eles falam muito rápido, tia. Muito, Ô, demais. tia, meu irmão começou a falar inglês. Não, tipo assim, completamente fluentemente, mas ele Ô, Ana, sabe pera um muito. pouquinho, que passou uma moto aqui bombástica que eu não te ouvi. Eu percebi. Uhum. O meu irmão, ele tá fazendo Duolingo, é um aplicativo. E aí ele aprendeu muito rápido e ele já tá falando assim, bem. E quando ele fala comigo em inglês, algumas coisas eu entendo, mas às vezes quando ele fala como se fosse um gringo, eu fico assim, mas o que você falou? Divide as palavras certinho, porque senão eu não consigo. Então, Ô, eu tio, meu irmão, tô. ele estuda inglês, meu irmão, assistindo Friends na TV, no notebook dele. É bacana, né? São alternativas, né? Tem gente que O estuda meu inglês irmão, com música. eu também tô estudando, só que o meu irmão conseguiu ir mais rápido porque ele fazia com mais frequência. E eu sou meio relaxada para inglês, tia, porque no início eu não gostava muito. Mas agora eu tô fazendo também. E aí ele aprendeu, ele fala assim, rápido, normal, como se fosse um inglês. É muito bacana, né, pessoal? A gente vê que a cultura dos outros países acabam despertando essa vontade nossa de querer aprender, né, e entendê-los, né? Porque, de modo geral, nós somos todos seres humanos, mas cada um aí com uma cultura diferente. E a gente se comunicar entre si é muito importante, né? Muito significativo. E saber da história, né, dessas culturas, olha que bacana, né? Lá lá no Canadá é bilíngue e aqui no Brasil nós corremos o risco, só não porque, né, houve a intervenção aí do governo português, principalmente do sobrinho, no Rio de Janeiro foi do sobrinho do Mendes Sá, chamado Estácio de Sá, tá? O Estácio de Sá, que juntou lá uma tropa e expulsou os franceses do Rio de Janeiro e falou: opa, aqui não, nem vem que não tem, pode sair, não pode se retirando, e tirou eles daqui a duras penas aí, e aí foi por isso então que eles não continuaram, porque se tivessem deixado, eles são super insistentes e eles tinham ficado aqui. Tanto é que com essa expulsão aí, né, do sobrinho do Mendes Sá, que era um governador geral aqui no Brasil, o Estácio de Sá, eles se fixaram mais acima do nosso país, que é na Guiana Francesa, né? O pessoal que estava ali no Maranhão, principalmente, nem foi muito longe, foram ali para a Guiana Francesa e permaneceram lá, tá? E por isso então que ali as duas Guianas, né, foram divididas, então a parte espanhola e a outra parte francesa, onde eles dominaram ali, certo? Então olha que bacana, né? A gente vai vendo que a história ela vai tendo passo a passo, né? Como se fosse uma série, né?
um capítulo após o outro com novas descobertas e assim sucessivamente. Então é muito bacana, são temporadas aí da história, né? Bom, aí retomando aqui na apostila de vocês, tá? Ainda no primeiro parágrafo, que fala, aproveitando aí esse dos desinteresses portugueses das terras brasileiras, os franceses transitaram aqui livremente pelo nosso litoral, como eu contei para vocês, contrabandeando para o Brasil, o produto principal nativo aqui da nossa terra, né? Que a matéria-prima era muito utilizada para tintura aí de tecidos e aproveitada aí a sua madeira. Mais tarde, em razão de guerras religiosas entre católicos e huguenotes, os franceses tentaram estabelecer nas colônias do Brasil, no Rio de Janeiro, aqui ó, no Maranhão, no segundo parágrafo da apostila de vocês fala aí, tá? Que eu acabei de falar também. Os colonizadores franceses concentraram-se na América do Norte e obtiveram muito sucesso, aonde é hoje o Canadá, tá? Onde iniciaram a colonização, fundando Quebec. Já ouviram falar? Quebec aí, né? Capital aí do Canadá. Também o centro-sul, nos atuais Estados Unidos da América, os franceses estabeleceram várias colônias. Não só em Quebec, mas no meio dos Estados Unidos eles também entraram, tá? Foram bem audaciosos. A gente pode dizer que os franceses sempre foram persistentes, tá? Então, lá no meio dos Estados Unidos, aonde fica ali Louisiana, tá? Aí no mapa de vocês está mostrando, ó, quando essa região era do domínio francês. Pessoal, a região de Louisiana era toda essa parte aqui no mapa dos Estados Unidos, tá? Ó, lá antigamente não era só um estado, tá? Era por região. Então aqui toda essa parte aqui da Louisiana que se formou esses outros países, ou desculpa, que se formou esses outros estados, tá? Posteriormente, então pertencia ali à dominação francesa. Claro que os ingleses foram adentrando aí, foram expulsando alguns dali, tá? Mas não podemos esquecer que houve essa sincronização cultural. Então, alguns ficaram, outros se submeteram aí à dominação inglesa e etc e tal. Então, a gente vê que na América Central, eles também se fixaram no Haiti, tá? Onde aconteceu aquele terremoto aquela vez, né? Teve várias catástrofes lá, quase foi destruído o Haiti, né? Lá também eles se fixaram, tá? E ali exploraram e dominaram o povo, principalmente porque vinha muita gente da África, né? Que já estava vindo nessa rota de anos para trabalhar ali no açúcar, ali nas Antilhas, e eles se fixaram ali e também dominaram, onde produziam muito açúcar. América do Sul fundaram a Guiana Francesa, que eu já contei para vocês, que ainda até hoje é território francês, tá? Até hoje é por domínio francês. Nessa região tropical, a França estabeleceu as suas colônias de monocultura, aproveitando dos escravos, né? E exportando aí os produtos que assim produziam. No penúltimo parágrafo fala, com o tempo a França foi perdendo território, especialmente em razão de problemas internos que impossibilitaram a manutenção e os seus territórios coloniais no Canadá, em razão de alguns desastres militares diante da Inglaterra e da Louisiana, por meio da venda das suas terras para equilibrar as finanças internas. Apesar do Canadá ser atualmente um país membro da comunidade britânica, o idioma francês não foi abandonado, o que torna o país bilíngue, como eu contei para vocês. Tá? Então aí, para vocês verem o tanto quanto é importante a gente estudar a história para a gente compreender tudo isso que aconteceu, que acontece, né? Então as pessoas hoje no mundo têm acesso a todas essas informações e elas são muito importantes e enriquecedoras aí para nós. Então aqui, como eu havia falado, ocuparam o Haiti e fundaram a Guiana Francesa, que até hoje é do domínio da França, tá? Resultado aí, a França perdeu aí alguns territórios, ficou devendo aí para a Inglaterra também, né? O Canadá, apesar de ter passado para a Inglaterra, não abandonou o idioma, como está descrito aí na apostila de vocês e no slide também. Tudo bem, galerinha? Tá? Esses são os principais pontos aí da colonização francesa. Até aí tudo certo, gente? Sim. Tá dando para vocês entenderem
Deu para entender aí a colonização inglesa com a francesa? Digam para mim. Alguma dúvida aí, em algum ponto? Não. Não, eu entendi. Ok. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um videozinho. A gente retoma aqui, tá? E eu quero otimizar o nosso tempo aí pra gente poder já separar no finalzinho pelo menos antes de acabar a aula, a gente separar os grupos e já fazer o quiz aí, certo? Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil. Mas antes de começarmos, devemos ressaltar que, desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, esses novos territórios despertaram grandes interesses dos povos da Europa. Então, vamos lá. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, esse tratado foi muito contestado por muitos países que ficaram de fora, inclusive a França. E com isso, o litoral brasileiro vinha sendo bastante frequentado pelos franceses desde a extração do pau-brasil. Os franceses tinham uma boa relação com os povos indígenas dessa região, e com isso, utilizaram dessa boa vizinhança para manter relações de acordo com esses nativos. O principal povo indígena que apoiou os franceses foram os tamoios. Com este apoio, surge a Confederação dos Tamoios, que foi a aliança dos diversos povos indígenas que também apoiavam os franceses contra os portugueses. E com isso, com essa relação de apoio e aliança dos nativos, a França chega a fundar a chamada França Antártica no Rio de Janeiro, lá por volta dos anos de 1555, com uma grande influência protestante, porque lá na Europa estava rolando o movimento da Igreja Católica contra os protestantes, a Contra-Reforma. Então, durante mais ou menos 5 anos, aconteceu diversos conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses acabam levando a melhor e conseguem expulsar os franceses do Rio de Janeiro e extinguir a Confederação dos Tamoios. Os franceses não iriam desistir assim tão fácil. No século XVII, eles estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, mais precisamente lá no Maranhão, e vão acabar fundando a França Equinocial. E com esse novo estabelecimento dos franceses nos territórios portugueses, Portugal fica com um certo receio de perder parte do território da sua colônia. Então, rapidamente, manda umas expedições militares à região do Maranhão. Expedições essas que encurralam os franceses tanto por terra quanto por mar. E sendo assim, lá em 1615, os franceses acabam se rendendo e se retirando do Maranhão, partindo agora em direção às Guianas. Bom, com essas duas tentativas frustradas de se estabelecer aqui no território, coube aos franceses saquear através de piratarias algumas cidades do litoral brasileiro. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês... E aí, pessoal? O que deu para vocês perceberem lá sobre o vídeo da colonização francesa aqui no Brasil? Como que a gente pode concluir depois de ver o vídeo? O que vocês acham desse babado todo? Ô tia, eu não sei porque ele não falou muito, não falou disso, mas eu não sei não se França conseguisse ficar com os Camões, conseguir aliança e fazer Portugal sair de lá, não sei não se a França não ia fazer igual o Portugal fez com o Brasil, chegar aqui, fazer amizade, depois chegar e roubar tudo. Ô, Rafa, você descobriu a parte principal do vídeo, que os franceses conseguiram entrar aqui e conseguir conquistar de uma forma ou de outra alguns territórios aqui, porque eles fizeram diferente de todos os outros, que foi justamente isso que o vídeo mostrou, que você acabou de falar, que foi o quê? O acordo com os índios,
né? Aliança com os tamoios, aliança com os índios. Por onde eles passaram, eles fizeram aliança com os índios. Diferentemente dos outros, dos portugueses, dos espanhóis e dos ingleses, que tentaram fazer o quê? Na marra, impuseram. E eles não, eles cederam, eles reconheceram que eles estavam aqui primeiro, que quem precisava deles eram eles, né, os franceses. Então, os franceses conquistaram alguma coisa na América justamente porque esse vídeo fala, porque foi realmente, tá? Realmente aliança com o índio que vai então fazer eles conquistarem alguma coisa na América, tá? Ok, pessoal? Olha que diferente, né? Ô, tia, ô, Oi, tia, Laura. na minha opinião, o que eu ia falar? Então, na minha opinião, eu acho que a França, ela foi bem mais esperta que Portugal, né? No caso. E, como que é? E Portugal, tipo assim, é, tipo, o Portugal também era muito chato também, Portugal, que eles ficavam tirando o caminho da França, entendeu? Pra lá, tipo assim, só pra eles não roubar os ouro dele, entendeu? Aí eu falei, aí, tipo assim, eu falei, nossa, mas Portugal, tipo assim, a França foi bem menos perto que Portugal de fazer aliança com aqui, e, 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 e Portugal, tipo assim, chegando e roubou os negócios, e tipo assim, eu achei muito esperto da França. Justamente, né, Laura? A França aí, se ela tivesse chegado aqui, né, vamos dizer assim, primeiro, né, do que os outros, talvez seria um pouco diferente essa história nossa, né? Muito diferente, eu acho, que muito diferente, né? Bem diferente. Oi, Rafa? Rafael, eu parei pensando aqui agora. Se não tivesse mudado esse pequeno detalhe, né, um pequeno detalhe que seria mudado, que mudaria muitas coisas. A França dominasse o Brasil, poderia que o Brasil hoje em dia, se a França não fizesse igual Portugal fez, poderia ser que o Brasil hoje podia ser um das maiores, dos países mais desenvolvidos hoje em dia, provavelmente, porque antigamente a França não era um país bem desenvolvido. A Sim, ela França? sempre disputava ali com a Inglaterra, que a Inglaterra, né, teve aí alguns benefícios e conquistou mais ouro e financiou para outros, né? E aí então ela sempre deteve aí da maior riqueza, né? Mas a França sempre teve ali, logo atrás dela. É um bom ponto de vista, viu, Rafa? E falando de tudo isso, né, desses pontos de vista e dessas formas com que é vista e tratada aí, a gente vai então lá para os exercícios da França, para a gente concluir aí uma página só, e depois a gente vai fazer o nosso quiz, tá? Como eu falei para vocês no começo da Tia, aula. É lá na página 139, galerinha. Oi, quem falou comigo? eu. Diga, Ana. Essa aliança que eles faziam com os índios era meio que os índios que aceitavam, os índios que propunham, ou eles eram, como é que fala? Eles eram Levavam persuadidos eles a fazer. mesmo. Eles eram persuadidos. Ah, Os índios não faziam proposta, não. Eles estavam aqui. Só que eles precisavam das informações, do apoio, do reconhecimento de tudo que tinha aí ao redor. Então, diretamente, o que acabava acontecendo, esses índios, né? Eles então era como se fosse assim, passava as informações para os franceses, mas os franceses os tratavam bem, abarganhavam coisas, entendeu? Então eles os franceses respeitaram o espaço deles e eles, né? Então por isso que eles conseguiram aí conquistando uma coisinha ou outra com a ajuda desses índios, certo, Ana? entendi. Então, lá na página 239, tá? No módulo 65, vamos lá então para os exercícios. Ontem foi bem bacana cada um participar, né? Cada um ficou com um exercício, depois todo mundo foi discutindo um.
Foi bem bacana ontem, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Hoje a gente vai fazer a discussão e a retomada, né, de tudo isso aí que eu falei hoje. Então, aí na primeira questão, fala assim, se os franceses estiveram no Brasil durante o chamado período pré-colonial, aproveitando-se de desinteresse português por essas terras. Então, vamos lá. Os portugueses não tinham um total desinteresse, é que eles estavam preocupados nesse momento com outras situações, né? Aí eles viram que eles tinham deixado um pouco de lado essa exploração. Aí eles pensaram consigo mesmo, opa, agora é a oportunidade, né? Vamos lá. Já que eles estão ali intertidos com outras coisas, vamos se chegar lá também, né? E aí é quando a gente vê que os franceses vão vir para cá para poder pegar o pau-brasil, né? Para explorar aí o pau-brasil de forma meio que ilegal, né? Porque eles vão contrabandear o pau-brasil aí de forma ilegal também, né? Tendo acesso aí ao litoral. E essa matéria-prima era tão disputada porque todo mundo queria tingir tecido, todo mundo queria fabricar tecido. E a cor vermelha, que era que é extraída do pau-brasil, é uma cor muito desejada, né? Uma cor de muito imponência, principalmente aí que sempre foi a cor da nobreza, né? Sempre foi uma cor muito vibrante. Então, assim, era uma cor muito desejada por todos, certo? Ok, pessoal? Então, aqui na questão, tá? Eu estou discutindo a questão, agora a gente vai para ela. Especifique o interesse francês e justifique a sua resposta. O interesse era no pau-brasil, certo? E por quê? Porque ela queria matéria-prima, né? E a tintura dela, certo? Então, essa é a questão 1. Podemos ir para a próxima? Podemos, pessoal? Para mim, sim. Ok. Então, vamos lá para a questão 2, que é uma questão de teste. A Louisiana foi a colônia francesa utilizada no ou na A. Costa brasileira, B. Caribe, C. América do Norte, D. Costa Pacífica da América do Sul, E. Atual território de Quebec no Canadá. E aí, pessoal, aquela região localizada lá no mapa de vocês que eu mostrei, tá? Corresponde a que localidade no mapa? Louisiana. A, B, C, D ou E? Quem tá na dúvida é só olhar no mapa.
E aí? Qual é a resposta? América do Norte? Isso mesmo, lá na América do Norte, né? Como eu mostrei para vocês, tá aqui na teoria, lá na página 134, tá? Ó, aqui, ó, Louisiana, que é essa região aqui, ó o mapa da América do Norte, tá? Beleza? Então, aí a alternativa C. Questão 2C. Vamos agora para 3. Na 3, ele quer que nós analisemos aí, né? Vamos analisar sobre a colonização francesa da América. Temos 5 alternativas, exceto uma, tá? Então, vamos analisar aí todas elas. A. Na América Central, os franceses ocuparam Haiti. E na América do Sul, fundaram a Guiana Francesa, ainda hoje território francês. É certa ou errada essa frase, pessoal? Certa. Certa, muito bem, Rafa. B. A França foi perdendo territórios, especialmente em razão de problemas internos, que impossibilitaram a manutenção de seus territórios coloniais. Então, a França foi perdendo território em razão de alguns problemas, e aí foi impossibilitando deles permanecerem com o poder da onde eles tinham conquistado. Isso é verdade ou isso é falso? Falso? Não, é verdade, ó. Eles não vieram para cá, para o Brasil, tentaram fundar a França Equinocial e a Antártida, mas eles tinham outros problemas, e tinha problemas internos dentro do nosso país também, e eles foram perdendo o território. Isso aconteceu em outros lugares também que eles tentaram, né? Eles só conseguiram fixar em alguns poucos, como no Canadá, no Haiti e na Guiana Francesa, tá? Que foram os 3 pontos que eles conquistaram, então, aqui na América. Os outros lugares que eles tentaram, eles perderam, tá? Então, aí, a B também está certa. C. Os franceses concentraram-se na América do Norte, consolidando a colonização com a fundação de Quebec. Então, eles ficaram na América do Norte e fundaram Quebec. Isso é verdade ou isso é falso? Verdade. Verdade, né? D. No centro-sul dos atuais Estados Unidos da América, estabelecer a Louisiana, nome dado em homenagem ao rei francês. E aí, verdade ou mentira? Verdade. Verdade também, né? Aí a gente chega na última, que é a incorreta, né? Que aqui restou. O Canadá é atualmente um país membro da comunidade britânica. Por esse motivo, o idioma francês foi abandonado? Não foi abandonado, é bilíngue, né? Então, a E é que está errada. Então, a questão 3, exceto, é a E. Então, vamos lá para a última, para a gente formar os nossos grupos. Considerando o que você estudou nesse módulo e nos anteriores, tá? Que é aí da Espanha, da Inglaterra e da França. Que aspectos semelhantes foram encontrados aí na exploração do continente americano? O que vocês viram dos 3 que vocês viram que é tudo igual? E aí, pessoal? Que eles foram em busca de ouro, foi em busca de algum material que eles não tinham lá, coisas assim. Isso mesmo, Rafa. Através da extração, né? Mineral, vegetal, eles vieram para cá, como o Rafa falou, para buscar matéria-prima, né? Diga, Laura. Ah, não,
Eu não quero falar, não. É que eu, sem querer, eu liguei o microfone. Tudo bem, quem mais, pessoal? Que a gente vê que foi igual. Todos eles não massacraram aí, não tiveram uma violência contra os índios, pessoal. A gente não pode deixar isso passar despercebido, né? Um massacre aí com os indígenas, né? Dizimando esses povos que a gente viu tanto, né? No grupo anterior. Isso aí é muito relativo. Outra coisa também que é muito parecida nos três é que todos os três quiseram impor as suas religiões, né? Os índios era diferente. Outra coisa, né? Que a gente pode colocar aí. E por fim, que eu acho que é igual a todos eles aproveitaram da escravização africana. Não é, galera? Então vamos colocar aí, como o Rafa falou, exploração da matéria-prima, a violência e massacre com os indígenas, né? Imposição religiosa e, por fim, escravização africana. 4 coisas que foram iguais com todos. Ô, tia, só deixa eu falar uma coisa que tá me incomodando. Não você, sobre mim mesmo nas aulas. Eu vou, tipo assim, eu não vou falar minha opinião sobre os assuntos mais, por causa que eu não sei explicar direito. E uma certa pessoa, que eu não vou citar nome, ficou falando, você não sabe explicar direito. Você não sabe explicar direito. Falei, então não vou mais explicar, né? Já que eu não sei explicar direito. De jeito nenhum, Laura. Aqui nós estamos num local, tá? Que é uma instituição, a escola, a gente tem que aprender. E a forma com que você fala, ou que você tenta explicar, eu e os outros professores, a gente tenta compreender e sempre tenta mediar. Então, a sua participação é muito importante. Você não tem que deixar de não participar porque outras pessoas acham que você não sabe explicar. Aqui, a função é a minha de explicar e mediar esse conhecimento. Então, eu gosto muito da sua participação, muito da sua interação. Gostaria que outros também perguntassem, também dessem as suas opiniões, que é muito importante. As aulas de História e Ciências Sociais, gente, ninguém sabe mais do que ninguém, nem eu mesma, tá? Todos nós aqui estamos para colaborar uns com os outros no conhecimento. Então, se todo mundo aqui soubesse mais que os outros, nós nem estaríamos aqui, né? Concordam comigo? A gente tem que parar de ficar dando muita importância para a opinião pessoal crítica, às vezes sem fundamento. Pensa assim, às vezes a pessoa que talvez até te criticou tem, às vezes, a vontade de participar tanto quanto você e não tem coragem, tá? A gente aqui, pessoal, não tá para recriminar ninguém. Aqui a forma que você responde certo, se você responde errado, nunca foi punitiva. A gente tá aqui para aprender, tá? Então, Laura, eu falo isso para você, acredito falar por todos os meus amigos aí, as professoras de modo geral, tá? Sua participação é muito importante. Não deixa de participar por causa dos demais. E os demais que deveriam mais participar, certo? Não importa se você, às vezes, não esclarece muito bem a sua opinião, mas o jeito que você já fala sobre determinado assunto já faz com que a gente interaja, a gente aprenda, a gente reflita. Isso é muito importante. Tudo bem, Laura? Você me entendeu? Responde para mim. Sim, tia. Tá? Eu gostaria que você não ligasse para essas opiniões, que você continuasse participando. Assim como os demais, que tem muitas pessoas aqui que eu sinto falta de participar, tá? Porque eu sei que fala, eu sei que sabe, e fica aí, pessoal, se escondendo atrás da câmera. Liga o áudio se você tem vergonha de aparecer e fala, tá? A gente aqui não tá para que não é um tribunal. Isso aqui não é um tribunal de inquisição, onde a gente vai ficar julgando uns aos outros.
Aqui é um local de educação, de busca de conhecimento, troca de conhecimento, tá? Então, cuidado aí com os pré-julgamentos e também com as formas com que vocês falam sobre os colegas, tá? A gente tem que ter respeito por todas as pessoas. E as pessoas falam diferente, as pessoas pensam diferentes, e isso que é o bonito da humanidade. É sermos diferentes, mas temos que respeitar, acima de tudo, a todos, independente da sua diferença, tá? Da sua diferença de pensamento, a sua diferença de cultura, de religião, não importa. Aqui, para mim, todos vocês são iguais, tá? E assim eu espero que todos se tratem com respeito. Então, vamos finalizar aí. Agora a gente vai separar. Eu tava aqui matutando com os meus botões, né? E eu acho melhor a gente dividir em 3 grupos, tá? Com meus botões, porque hoje a minha blusa é de botão sim, tá, dona Ana? Não fica rindo, não. Eu vi a senhorita rindo aí, tá? Eu tô de botão sim. Então, aqui com os meus botões, eu tava aqui pensando, vamos dividir em 3 grupos. Então, a gente vai fazer o quiz. Então, eu já sei até os nomes. Um vai ser o grupo da Inglaterra, um vai ser o grupo da França e outro vai ser o grupo da Espanha, tá? Então, aí, o que a gente faz? Cada grupo vai criar 10 perguntas, certo? Vocês vão, depois que criarem essas perguntas, vocês só vão mostrar para mim, vocês não podem mostrar para os outros grupos, vamos dizer assim, que rivais, certo? E aí, a gente vai fazer um quiz rotativo, tá? Com essas perguntas. Todos os integrantes de todos os grupos vai ter as 10 questões, porque vai estar trabalhando juntos. Vocês concordam comigo? Tá? E aí, o que acontece? A gente trabalha com tempo. Então, tipo, vocês depois vão escolher uma pessoa, tá? Para poder ser o mediador aí. Ou então, a gente pode fazer o seguinte, ficar até mais legal. A gente colocar 2 pessoas para interagir um com os outros. Então, na hora que for para perguntar da colonização francesa, da colonização inglesa ou da colonização espanhola, vocês então vão escolher os amigos aí para poder então responder, certo? Sempre vai ter um tempo para poder pensar. Acabou o tempo, aí já tem que responder logo em seguida, certo? Ok? Então vamos dividir. Hoje nós estamos em 14 aqui na sala. Tem 14, deixa eu só falar os nomes que estão aqui. Ana Clara, Andione, Beatriz, Eduardo, Enzo, Xavier, João Vitor, José Antônio, Caíme, Laura, Luiz, a Ana, o Pedro e o Rafael, certo? Então, vamos fazer pela ordem mesmo da apostila, tá? Na apostila, como que tá a ordem? Tá primeiro Espanha, não tá? Não tá, pessoal? Espanha, depois tá Inglaterra, e depois está a França. Então, vamos fazer assim. A Espanha é número 1, a Inglaterra é número 2 e a França é número 3, certo? Então, eu vou falar o número, ok? Para vocês, para a gente formar o grupo. Então, vamos lá. Ana Clara Brito é 1, Angione 2, Beatriz 3, Eduardo é 1, Enzo é 2, Xavier é 3, João Vitor é 1, José Antônio é 2, Caíme é 3. Laura é 1, Luiz Fernando é 2, a Ana Secati é 3. O Pedro é 1 e o Rafael é 2, tá? Então, eu vou até marcar aqui que eu parei no 2. Que se tiver depois mais alguém, eu mando pro 3 e assim sucessivamente, certo? Então, vamos lá. O grupo 1 é a Espanha. O grupo 2 é a Inglaterra. O grupo 3 é a França, certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Então, vamos fazer assim. Igual fizemos da outra vez. A França, a Espanha, vocês escolham aí uma pessoa para criar o grupo e colocar vocês. Aí já coloca o nome do grupo Espanha lá no WhatsApp. Quem vai ser o líder ou a líder que vai criar o WhatsApp e colocar o nome lá na Espanha? Pode ser você, Ana Clara Brito? Pode. Ok. Então, a Ana Clara vai criar o grupo com as pessoas 1, certo? Então, todo mundo que é 1
Todo mundo que é um eu vou falar agora. E confirma, para ela anotar aí. Ana Clara é 1. O Eduardo é 1. João Vitor é 1. Tô falando certo? Sim. A Laura é 1. E o Pedro é 1. O tia tá certo porque a Laura é antes de mim na chamada e eu sou o 2. Eu sou do grupo 2. Ok. Perfeito. Então, a Ana vai criar. Ô, Luiz, você pode criar, então, o grupo 2? Pode Hein, ser. Luiz? Então, o Luiz vai criar o grupo 2, tá? O grupo 2 é Inglaterra, Luiz. Ô, Ana Clara, você me coloca no grupo e, Luiz, você também me coloca no grupo, tá? Tá. Ok. Então, o Luiz vai colocar aí o pessoal que é 2, que é o Andione, o Enzo, o José Antônio, o próprio Luiz e o Rafael. Todos esses são do grupo 2. Grupo 3, Caíme, você pode ser a criadora do grupo, Caíme? Posso. Então, a Caíme vai criar aí o grupo 3, que é a França, que vai ser a Beatriz, no grupo 3, o Xavier, a própria Caíme. Ô tia, pra mim eu não consegui te enviar o convite, eu não consegui te adicionar, então eu mandei o convite pra você. Tá bom. E aí depois a Ana Secati, certo? Perfeito? Deixa eu ver aqui. Já vou entrar no grupo da Inglaterra. Entrei. Aí, pessoal, o que vocês podem fazer, tá? Da forma com que vocês quiserem se comunicar lá no grupo, por videochamada, por áudio ou escrever a mensagem. Então, vocês pensam em perguntas, né, que tem a ver que as pessoas vão ter que descobrir se é do seu colonizador ou não, tá? Lá no quiz, as únicas respostas que eles vão poder dar é o seguinte, ou é colonização espanhola, ou é colonização inglesa, ou é colonização francesa, tá? Ok? Certo? Ok. Então, assim, vocês têm que pegar algum contexto de cada coisa e eles têm que descobrir de que colonizador vocês estão perguntando, ou vocês estão falando, ou vocês estão citando alguma curiosidade. Então, vocês vão selecionar 10. Depois que essas 10 ficarem formuladas lá, tá? Uma pessoa pode escrever numa folha e tira a foto e deixa no grupo, para todo mundo ter acesso que é do grupo, para poder participar da brincadeira. Gente, só não pode compartilhar com os outros, né? Aí não dá certo a brincadeira depois. Tudo bem? Sim. Rafael, eu tô com uma dúvida. Quando for fazer, do jeito que você falou aí, eu não entendi direito. Se é para pegar e nós pode fazer de qualquer. Ah, não perdi a palavra da boca. Qualquer colonização, se é inglesa, espanhola ou francesa. Só Ou da então sua. nós pode fazer só da nossa? Só da de vocês. Vocês vão fazer só da de vocês. Porque depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas questões que vocês vão fotografar lá no grupo, certo? E aí eu vou sorteando, ok? Eu vou sorteando o grupo e a pergunta. Pode ser que o seu grupo caia com a pergunta que vocês fizeram, então vocês sabem responder. Agora, aí vocês ganham ponto. Pode ser que você caia com a pergunta do outro, que talvez
do grupo dele ele saiba. Só que talvez pode ser do outro grupo que nenhum dos dois saiba. Certo? Então, por isso que vai ter o quiz, a rotatividade de perguntas e de respostas. Ok? Sim. Certo? Então, cada um vai fazer do seu colonizador. Deixa eu ver, eu acho que eu tô nos 3 grupos agora. Aí vocês podem já interagir lá. Eu tô em todos os grupos já. Olha, a Espanha já até colocou a capa da Espanha, ó, da bandeira. Que chique, o grupo da Espanha. Brinca. Olha aí. Eu que coloquei, tá, tia? Ó, legal. Isso aí. O Rafa da Inglaterra. Ó, o Rafa já tá fazendo a pergunta lá, democrática do grupo. Olha que bacana. Nossa, a Caíme já mudou também, que legal. France. Então, as 10 perguntas aí. Beleza? O papo tá lá no grupo, pessoal. Qualquer dúvida aqui já me pergunta, tá? Antes de acabar a nossa aula. Ô, Rafaela, que dia a gente vai fazer isso? Não dá tempo hoje ou dá? Não, hoje a gente vai só fazer a interação, a criação dos grupos, a discussão das perguntas, tá? E aí na próxima aula a gente termina. E aí depois a gente faz a brincadeira. Tá bom. Ô, Rafaela, é para colocar 10 perguntas, né? Isso. 10 perguntas sobre o nosso grupo, né? O grupo de vocês. Porque depois eu vou misturar essas perguntas e respostas. E aí os outros, aí a gente vai sorteando. Aí os outros vai, às vezes, tentar responder do seu, você do outro, às vezes do seu mesmo. Então, quando for do seu mesmo, Entendi. é mais fácil, né? Uhum. Ô tia, só uma coisa que eu não entendi direito, que a gente vai pegar, que nem o Pedro já disse lá, fazer uma pergunta do nosso país, da nossa colonização, e aí qualquer pergunta que dê para saber que é da colonização, pelo que tá falando na pergunta, como é que é? Eu não entendi direito. Tipo Ou assim, precisa vamos ser pegar uma... aí, por exemplo, uma coisa bem simples, tá? Vou pegar aqui da França. Então, uma curiosidade. Tentou fixar 2 colônias no Brasil, certo? Todo mundo já sabe qual é, né? Qual seria, Luiz? Seria a França. Isso, essa é uma fácil, certo? Tem coisa mais difícil aí que a gente já abordou na apostila, né? Por isso vocês vão discutir quais são as perguntas e o jeito que vocês vão montar essas perguntas.
Então, E mas aí eu dá para digo, ser mais fácil ou dá para ser mais complexo? Vocês que vão elaborar. tipo assim, a pergunta pode ser de qualquer assunto, é sobre a religiosidade, sobre o. Isso, qualquer assunto. Aí a pessoa vai ter que Entendi. descobrir qual que é, tá? Eu sei que o babado já começou aqui, chamada de vídeo, entra, vamos discutir. Tá da hora isso aqui, hein? Tô vendo. Ô, Rafaela, eu tenho uma pergunta que tá no que você explicou, tá na apostila, no capítulo que fala da Espanha. Uhum. E não é sobre, é uma pergunta da igreja. Posso colocar também? Sim, de todos os temas, como o Luiz acabou de perguntar, tá? Relacionado a qualquer parte que tenha a ver com o seu colonizador. Entendi, porque eu Pode acho. até estar associando com outro, mas tem a ver com o seu. Aham. É que eu encontrei na teoria tipo, eu ia fazer ela pela metade, entendeu? Ia ler até a hora que, tipo, não tem um ponto de interrogação, não é uma pergunta, só que dá pra transformar numa pergunta. Aí eu Ok, fazer? Tá bom. joga lá no grupo, isso aí. Tá. Pode fazer. Rafaela, as respostas das perguntas tem que ser umas respostas que tem que falar que nem não o ano ou o tanto, coisa assim, tem que falar, como pode dizer, tem que falar o nome da coisa, o nome da colonização, não é? Isso, é da colonização. É tipo assim, Ah, é uma situação, né, uma curiosidade ou uma questão que a pessoa tem que saber qual é o colonizador que vocês estão se referindo. Todo mundo vai ter que descobrir qual é o colonizador. Como eu disse, as respostas só são três: colonização espanhola, inglesa ou francesa. Aí tem gente que vai acertar, tem gente que vai errar. É um quiz, né? Uma brincadeira. Então, por exemplo, uma pergunta fictícia. Qual foi a colonização que o imperador ordenou que a igreja fechasse? Por exemplo, Isso, aí teria que falar um. isso, Entendi. isso. Não, as nossas. Não, porque eu já vou saber qual que é teu grupo. Teu grupo já é, por exemplo, Não, não, eu sei, tia, mas é tipo assim, eu fiz uma pergunta aqui, eu já posso falar a resposta, mas aqui, só pra gente saber. peraí. Ó, vamos voltar. Qual que é o teu grupo? O da França, tia. Tá. Aí o que acontece? Vocês vão colocar situações, reflexões, curiosidades ou fatos, certo? Sobre a colonização francesa. Aí não tem resposta, porque a resposta é que os outros vão adivinhar se é inglesa, se é francesa ou se é espanhola. Ah, entendi. Entendeu? Ah, tá, tá. Entendi. Google, apostila, tudo. Ô, Ana, fala de novo que tá muito baixinho, eu não escutei. Vale procurar em tudo? Tipo, Sim, sim, internet, apostila. sim. O grupo fica à vontade para fazer as pesquisas aí, tá?
Os grupos aqui tá bonito demais, hein? Interagindo aqui. Tô vendo. Parabéns. Bom, pessoal, o tempo da nossa aula acabou, tá? A gente depois continua. Se vocês quiserem continuar interagindo no grupo, aí no momento que vocês estiverem, fiquem à vontade. Quando a gente terminar o quiz, que tiver a apresentação, aí a gente exclui os grupos, tá? Eu espero vocês na próxima aula. Então, a todos um bom dia, até mais. Beijão. Tchau, tia. Tchau, Lu. Tchau, tia. Tchau, Tchau. Vitor. Tchau, tia. Tchau, Rafa. Tchau, Pedro. Tchau, Xavier. Tchau. Tchau, Bia.